Quando falamos em Lua e asteroides, muita gente imagina exploração científica, telescópios e belas imagens do espaço. Mas nos bastidores existe uma disputa bem mais silenciosa e bem mais valiosa. Governos, startups e investidores estão correndo para identificar onde estão os metais raros, a água congelada e até os gases que podem abastecer foguetes e computadores quânticos no futuro. É um jogo estratégico de informação, tecnologia e pressa. Quem descobrir primeiro domina o próximo grande mercado da humanidade. Um estudo conduzido por pesquisadores independentes identificou algo decisivo. Cerca de 6.500 crateras lunares podem conter metais do grupo da platina, incluindo platina, paládio e ródio, em quantidades consideradas promissoras para o comércio. Para a indústria, essa lista de elementos tem usos claros e importantes: catalisadores automotivos, equipamentos médicos, sensores, chips e tecnologias de energia limpa. Tudo depende de metais raros e caros, ou seja, não é apenas uma questão científica, é um pacote de aplicações imediatas para a Terra. Em várias crateras, a concentração desses metais é tão alta que supera em 1 a 2 vezes o número de asteroides próximos da Terra que realmente contém algum minério útil. Isso explica por que tantos pesquisadores defendem que a Lua é um ótimo alvo para futuras operações de mineração. Lá, a gravidade é de 1,6 metros por segundo ao quadrado, enquanto na Terra é de 9,8. Ou seja, a superfície lunar puxa tudo para baixo com apenas 1/6 da força que nós conhecemos. Essa diferença vem do fato de a Lua ter pouco mais de 1% da massa terrestre e muda totalmente o jeito de trabalhar. Um robô consegue se firmar no solo enquanto empurra, cava ou transporta material. Uma estrutura de 300 quilos aqui pesa cerca de 50 quilos lá, o suficiente para ficar estável, mas leve o bastante para exigir motores menores e menos energia. Até acidentes têm dinâmica diferente. Uma queda na Lua tem impacto reduzido, já que a gravidade puxa com menos força. Além disso, pousos e movimentação de módulos ficam mais previsíveis. Não há o risco constante de equipamentos saírem voando ao menor empurrão, como acontece nos asteroides. E se eu te disser que você pode enxergar as crateras da Lua em detalhes aí da sua casa? Aí da sua casa, agora mesmo. Com esse telescópio refletor de 150 milímetros de lente, 1.400 de distância focal e uma base de rastreio equatorial, você vai ser capaz de enxergar não apenas as crateras, mas as montanhas, vales e mares da Lua com uma riqueza de detalhes. Você também poderá ver com esse telescópio os anéis de Saturno bem de pertinho, as calotas polares de Marte ou as manchas aleatórias nos discos planetários de Vênus e Mercúrio. Incrível, né? Clica no produto que está aparecendo aí na tela ou na descrição no vídeo e compre o melhor telescópio profissional que você não sabia que precisava até agora. Agora você sabe que precisa. Se existe um ponto em que a corrida secreta pelos minerais espaciais fica mais evidente, é na forma como vários países estão olhando para a Lua não só como destino, mas como plataforma. Quem estabelecer presença ali primeiro ganha uma vantagem logística para alcançar asteroides ricos em metais antes dos outros. O motivo é simples: sair da superfície lunar exige muito menos energia do que decolar da Terra. E isso transforma a Lua no meio do caminho natural para quem pretende chegar ao cinturão interno de asteroides. E não é qualquer asteroide.
Os alvos mais desejados são os ricos em platinoides e metais do grupo do ferro, alguns avaliados em bilhões de dólares em potencial de mineração. Essa disputa vai muito além de eficiência. Nos bastidores, pesquisadores e agências vêm monitorando asteroides com mais atenção, inclusive para proteger a própria Lua. De repente, a Lua virou parte da defesa planetária. Quem controla bases lunares controla também o mirante privilegiado para rastrear essas ameaças e decidir, antes dos outros, quais asteroides valem a pena explorar. Isso explica por que Estados Unidos, China, Rússia, Europa e Índia retomaram o esforço lunar com tanta pressa. É estratégia. De um lado está o programa Artemis, liderado pela NASA, com mais de 50 parceiros internacionais. Eles planejam montar uma base permanente no Polo Sul lunar e uma estação em órbita, a Gateway. Do outro lado, China e Rússia avançam na construção da Estação Internacional de Pesquisa Lunar, prevista para a década de 2030. Paralelamente, pesquisadores chineses lançaram o Atlas Lunar mais detalhado já feito, um passo importante para escolher áreas de pouso com mais precisão. Mas o que realmente chama a atenção das agências espaciais são os polos lunares. Ali, milhares de microcrateras ficam em sombra permanente, algumas menores que uma moeda, e podem guardar gelo protegido do calor por bilhões de anos. Estudos indicam que essas áreas podem conter água espalhada em quantidades úteis o bastante para sustentar bases permanentes e fornecer combustível para missões mais distantes. E é aqui que a corrida se intensifica. Saber exatamente qual cratera tem água acessível é um dado estratégico. A água certa garante autonomia para montar bases e, depois, usar a Lua como plataforma para chegar aos asteroides que valem bilhões. Se a disputa por água, gelo e minerais tem movimentado a corrida secreta, tudo isso converge para um objetivo maior: construir bases que funcionam sem depender da Terra. Esse é o verdadeiro marco estratégico, porque enquanto um posto avançado precisar receber água, combustível, oxigênio ou peças a 384 mil quilômetros de distância, ele não dá vantagem real para ninguém. Mas a partir do momento em que uma base lunar consegue produzir seus próprios insumos, ela vira um ponto de lançamento permanente, e quem controla isso controla o futuro da exploração. Os estudos mais recentes mostram que essa autossuficiência está cada vez mais plausível. O gelo das regiões polares pode virar água e combustível. O rególito funciona como um material de construção. As impressoras 3D combinadas com energia solar conseguem moldar estruturas resistentes o suficiente para proteger astronautas da radiação. Em vez de transportar toneladas de material, o plano é usar o que a Lua oferece. A ideia soa simples, mas muda toda a lógica da corrida. Uma base assim permite algo que nenhuma missão atual faz: operar 24 horas por dia por anos. Isso significa explorar crateras com calma, refinar recursos no próprio local e planejar missões aos asteroides sem depender do tempo de voo desde a Terra. E é justamente por isso que tantas empresas passaram a disputar, quase em silêncio, quem será a primeira a transformar tudo isso em negócio. Se os governos disputam território, as empresas disputam oportunidade e fazem isso em silêncio. Nos últimos anos, surgiu um ecossistema de startups e gigantes aeroespaciais trabalhando em projetos que não aparecem na imprensa, apenas em reuniões fechadas com investidores. A lógica é simples: quem descobrir primeiro um asteroide rico em platina ou uma cratera lunar com água acessível não vai anunciar. Vai tentar garantir exclusividade. Um dos exemplos mais comentados é a Interlune, startup de Seattle que quer extrair hélio 3 da superfície lunar.
O gás é raro na Terra, vale milhões por quilo e é usado desde computadores quânticos até detectores nucleares. A empresa já assinou contratos com o Departamento de Energia dos Estados Unidos e tem clientes esperando as primeiras entregas em 2029. Para isso, está desenvolvendo escavadeiras autônomas, sistemas de processamento e pequenos foguetes para trazer o material de volta. E ela não está sozinha. Algumas empresas já lançaram sondas próprias para mapear regiões específicas da Lua, enquanto outras focam diretamente nos asteroides. Duas estratégias diferentes, mas movidas pela mesma pergunta: qual alvo pode gerar lucro real antes de todo mundo? O mais curioso é que essas empresas não disputam só recursos, mas janelas de chegada. Uma missão bem-sucedida em 2030 pode valer bilhões apenas por colocar a marca na frente. A primeira a pousar, a primeira a extrair, a primeira a vender. É por isso que, enquanto governos discutem cooperação, o setor privado já fala em corrida e não quer ficar para trás. Nos anos 60, o emblemático programa Apollo foi um feito absurdo da engenharia, mas o objetivo final era mais político do que científico. Era uma corrida desesperada. Os Estados Unidos precisavam chegar na frente da União Soviética, fincar a bandeira no rególito lunar, tirar a foto histórica e trazer os astronautas vivos. Quando provaram que conseguiam, a verba do governo secou e a Lua foi esquecida. O programa Artemis não é sobre ganhar uma corrida isolada para inflar o ego nacional. A ideia principal agora é construir uma infraestrutura interplanetária sólida e Artemis 2 é o primeiro voo tripulado dessa nova realidade. No final de 2022, a NASA lançou o Artemis 1 com bonecos para checar o impacto da radiação cósmica. O teste deu certo e a brincadeira ficou séria. A tensão no Centro Espacial Kennedy opera no nível máximo tolerável. Para tirar os astronautas da gravidade da Terra hoje, a NASA aciona o gigantesco foguete SLS. É um veículo brutal projetado do zero para arremessar massas superpesadas. O núcleo central é alimentado por 4 motores RS-25, que queimam uma mistura hiperreativa de hidrogênio e oxigênio líquidos. Para você ter uma noção, o hidrogênio líquido precisa ser rigorosamente mantido a 250 graus Celsius negativos. Por ser a menor molécula do universo, ele vaza por qualquer microburaquinho. Junto a isso, 2 enormes propulsores de combustível sólido injetam 75% de toda a força de empuxo nos primeiros 2 minutos. Uma vez ligados, a física dita as regras. Não há como desligá-los. No topo desse monstro de força bruta fica a cápsula Orion, uma bolha de sobrevivência de altíssima tecnologia. O trabalho da tripulação é provar que os sistemas de suporte à vida funcionam perfeitamente no espaço profundo por mais de 10 dias. E a equipe que embarca hoje foi montada com precisão cirúrgica. No comando, temos Ray Wiseman, um veterano focado em engenharia de sistemas. O piloto é Victor Glover, que já comandou a moderna Crew Dragon da SpaceX e marca a história como a primeira pessoa negra a cruzar o espaço profundo. Na parte de especialistas, a escalação traz Christina Koch, a engenheira elétrica que detém o recorde de 328 dias morando no espaço, e Jeremy Hansen, piloto das Forças Armadas do Canadá. Essa presença canadense consolida o fato de que o Artemis funciona sob uma aliança internacional, onde países fornecem tecnologia avançada em troca de assentos na exploração. Assim que a navegação inicial for validada na órbita terrestre, o motor do estágio superior é acionado e a cápsula Orion inicia uma trajetória complexa chamada de retorno livre. A mecânica dessa rota é uma das sacadas mais elegantes da engenharia aeroespacial moderna. Em vez de acionar motores incrivelmente pesados e gastar tanques imensos de combustível para frear e estabilizar uma órbita, a cápsula entra numa rota de cruzamento de formato 8. A Orion voará em alta velocidade para o ponto exato onde a Lua estará nos próximos dias.
Ao se aproximar do lado escuro da Lua, a força gravitacional vai captar a nave e funcionar literalmente como um gigantesco estilingue cósmico. A cápsula fará uma curva ao redor da Lua, acelerando drasticamente e será arremessada de volta para a Terra usando apenas a inércia e a física matemática a seu favor, economizando combustível. Essa manobra genial traz dois eventos assustadores. Primeiro, durante a curva profunda ao redor da Lua, a equipe chegará a mais de 400 mil quilômetros do planeta azul, quebrando o recorde absoluto de distância já percorrida por humanos no espaço, superando a missão Apollo 13. Segundo, ao mergulhar por trás da face oculta da Lua, a imensa massa rochosa bloqueará completamente os sinais de rádio. Por cerca de 45 minutos agonizantes, os astronautas enfrentarão um apagão total de comunicação. Porém, quando a conexão for restabelecida, uma grande revolução entra em cena. A Artemis II inaugura o inovador sistema de comunicação óptica do espaço profundo. Na prática, a NASA usará lasers infravermelhos para enviar internet para eles. Essa tecnologia aumenta a potência de internet em 100 vezes. A equipe em Houston receberá os dados sem atrasos e o público na Terra verá transmissões de vídeo em resolução 4K. Mas por que eles não descem até a superfície poeirenta? A resposta baseia-se num rigoroso gerenciamento de risco. A Orion foi projetada exclusivamente para cruzar o vazio espacial e suportar os 3.000 graus Celsius de reentrada na nossa atmosfera. Ela não tem pernas para pousar. E é por isso que a NASA vai mandar a nave Starship da SpaceX, que atuará como um módulo de pouso lunar oficial. A engenharia espacial trabalha com validações seguras em etapas rigorosas. Somente após homologar o trajeto de ida e volta, a agência dará o sinal verde definitivo para incluir o acoplamento e o módulo de pouso na próxima etapa do programa. 3 horas e meia depois do lançamento, a missão bateu seu primeiro grande marco técnico. A Orion se separou do estágio superior do foguete. Em uma missão normal, os computadores assumiriam o resto, mas o objetivo aqui era testar o fator humano. O piloto Victor Glover assumiu os controles da nave. Foi a primeira vez desde o programa Apollo que uma pessoa pilotou ativamente um veículo feito para o espaço profundo. Ele usou os pequenos propulsores de manobra para movimentar a cápsula bem perto do estágio descartado. Esse teste serve de ensaio para o futuro. Na Artemis III, a Orion vai precisar se aproximar e acoplar perfeitamente no módulo de pouso Starship da SpaceX na órbita da Lua. A NASA precisa saber exatamente como a nave responde aos comandos do piloto no vácuo, sentindo a inércia e o tempo de resposta antes de tentar isso com uma outra nave gigantesca. 8. O primeiro susto, o apagão de comunicação. Por mais que os engenheiros tentem prever tudo, o espaço sempre traz surpresas. Logo após acionar o motor para afastar a nave da Terra, a missão sofreu uma anomalia grave. O controle em Houston simplesmente perdeu a comunicação com a Orion. Os engenheiros pararam de receber dados da nave, informações de suporte à vida e qualquer sinal de voz ou vídeo dos astronautas. O controle de solo enfrentou um período de silêncio absoluto. Depois, os astronautas relataram que continuaram ouvindo a Terra o tempo todo, mas o sinal de volta estava bloqueado. A rede global de antenas da NASA conseguiu reconectar os sistemas minutos depois e uma investigação foi aberta imediatamente. Manter um link direto e ininterrupto é vital. Sem ele, a equipe da Terra fica cega e não consegue ajudar a tripulação caso uma emergência aconteça no caminho até a Lua. Uma luz vermelha piscou no painel, indicando falha no único banheiro da Orion. Sem gravidade, usar o banheiro exige um maquinário complexo de sucção de ar. Qualquer falha nos ventiladores ou nas válvulas cria um risco real de contaminação dentro da nave. A tripulação teve que interromper o descanso.
Trabalhando junto com a Terra, os astronautas fizeram testes manuais, checaram vedações e reiniciaram os sistemas até o alerta apagar e tudo voltar ao normal. Ficar com o banheiro quebrado numa viagem ininterrupta de 10 dias dentro de uma cápsula do tamanho de 2 vans seria uma dor de cabeça gigantesca, comprometendo até a saúde e a concentração da equipe. Com o problema resolvido, os astronautas conseguiram dormir. Hoje, na manhã de 2 de abril, a equipe em Houston acordou a tripulação pontualmente às 7 da manhã e a física orbital voltou a dar as cartas. A cápsula precisava mudar a sua rota ao redor da Terra, por isso, o motor principal foi ligado por exatos 43 segundos. Na mecânica celeste, essa manobra serve para elevar o perigeu, que é o ponto da órbita mais próximo do planeta. Quando você acelera nesse ponto, a física empurra o lado oposto da órbita para muito mais longe. A manobra funcionou perfeitamente e esticou a rota da nave, transformando um círculo achatado numa eclipse extrema. A cápsula não está voando em linha reta. Ela está literalmente pegando embalo ao redor da Terra antes do salto definitivo. O resultado dessa manobra na manhã de hoje trouxe um marco histórico imediato. A Orion continuou subindo nessa nova rota e passou de 70 mil quilômetros de distância. Para ter uma referência, a Estação Espacial Internacional orbita a cerca de 400 quilômetros de altura. Os astronautas da Artemis II estão voando num abismo quase 200 vezes mais longe. Ao cruzar essa marca, eles quebraram um jejum de mais de 50 anos. Desde a Apollo 17, em 1972, nenhum ser humano viajava tão longe. Eles já deixaram a proteção magnética principal da Terra e agora enxergam o nosso planeta inteiro pela janela. Alcançar essa atitude também serve para testar como os instrumentos autônomos navegam pelas estrelas sem o brilho massivo da Terra atrapalhando a visão. Ultrapassar esses 70 mil quilômetros cobra um preço do corpo humano. A Terra é cercada pelos cinturões de Van Allen, zonas que prendem partículas carregadas de radiação. Ao atravessar essa região, os astronautas recebem doses muito maiores do que a equipe na estação espacial. Agora, a estrutura de alumínio e titânio da Orion está sendo testada na prática para bloquear essas partículas. Na missão anterior, a NASA usou manequins com sensores. Hoje, o teste é na biologia real e cada tripulante usa medidores pessoais. Além disso, a transição para a gravidade zero afeta o corpo de forma violenta. Os fluidos sobem para a cabeça, a coluna estica e o labirinto precisa se reprogramar. As primeiras 24 horas são sempre as piores para enjoos e desorientação, e os médicos da missão estão monitorando tudo em tempo real. Manter 4 pessoas respirando e aquecidas num ambiente a centenas de graus negativos é o grande trunfo do módulo de serviço europeu acoplado à Orion. O sistema fornece oxigênio puro de forma milimétrica e precisa renovar o gás carbônico exalado. No passado, isso era feito com cilindros descartáveis pesados. Hoje, a tecnologia usa filtros avançados que absorvem o gás e jogam tudo direto no vácuo do espaço, se limpando sozinhos. Outro desafio é a temperatura. A nave usa tubos de fluido refrigerante que pegam o calor gerado pelos computadores e pelo corpo dos astronautas e joga para grandes radiadores do lado de fora. Esses sistemas não podem falhar, diferente de um problema na estação espacial, onde dá para entrar numa nave de emergência e voltar para a Terra em algumas horas. A distância em que eles estão agora torna qualquer resgate impossível. O suporte à vida é a única coisa entre eles e o vazio absoluto. Mas o momento mais tenso de toda a viagem acontece no final do dia de hoje. A equipe de gerenciamento da NASA está reunida analisando cada linha de dado recebido até agora. Se tudo estiver perfeitamente estável, eles vão dar o sinal verde para a injeção translunar, conhecida como TLI. É a manobra violenta de não retorno. O motor vai ser desligado sem pausas por pouco mais de 6 minutos. A cápsula vai ultrapassar os 39 mil quilômetros por hora para quebrar de vez a gravidade da Terra. Quando o motor desligar, a Orion vai ser ativada como uma pedra rumo ao espaço profundo, mirando o exato ponto onde a Lua vai estar nos próximos dias.
Tudo precisa ser perfeito. Uma queima curta demais deixaria a nave presa na órbita errada. Longa demais mudaria o ângulo e acabaria com a inércia do retorno livre. É o passo definitivo. A adrenalina do lançamento e a pressão esmagadora da gravidade já ficaram para trás. Agora, a cápsula Orion navega pelo silêncio absoluto do vácuo. Estamos oficialmente no segundo dia da missão Artemis II. Aquela urgência da decolagem deu lugar a uma rotina de isolamento e recuar não é mais uma opção. A única saída agora é seguir em frente. A tripulação cruzou o ponto sem volta. A Orion atingiu uma velocidade e uma distância da Terra que tornam fisicamente impossível um retorno imediato. Aqueles manuais de aborto rápido usados para o caso de algo dar errado nas primeiras horas de voo já foram guardados. Simplesmente não há combustível suficiente nos tanques do módulo de serviço para frear a nave, dar meia volta e retornar para casa. A partir de agora, a nave entrou na chamada trajetória de retorno livre. Para garantir que esse trajeto seja perfeito, o rastreamento da nave passou para a Deep Space Network, a rede global de antenas gigantescas da NASA, posicionadas na Califórnia, na Espanha e na Austrália. Elas revezam o sinal de rádio de forma ininterrupta enquanto a Terra gira, acompanhando cada milímetro do voo. Ironicamente, a única forma deles voltarem para a Terra agora é seguir em frente. Já que o retorno imediato está descartado, o foco dos astronautas agora é a sobrevivência e a organização interna. A cápsula Orion tem um espaço habitável de apenas 9 metros cúbicos, o que equivale mais ou menos ao volume interno de 2 minivans. Para suportar os próximos 10 dias de confinamento sem comprometer a missão, a equipe dedicou o dia ao Stowage, um processo rigoroso de reconfiguração de carga para transformar o veículo de voo em um ambiente funcional. Eles começaram pelos trajes de sobrevivência, aqueles macacões laranjas pesados usados no lançamento. Cada um deles foi despressurizado, dobrado e guardado em compartimentos selados sob o piso. Os assentos também foram recolhidos e travados nas paredes para liberar o centro da cabine. Na gravidade zero, organização é uma questão de segurança de voo. Sem a força da gravidade para manter as coisas no chão, qualquer objeto solto vai flutuar. Um simples parafuso ou até uma gota d'água pode ser sugado pela ventilação e causar um curto-circuito atrás dos painéis de controle. A equipe também ativou o sistema de gerenciamento de resíduos, o complexo vaso sanitário espacial que funciona com fluxo de ar. Manter a cabine impecável nestas primeiras horas cria a disciplina necessária para o sucesso do restante da viagem. Enquanto a cabine ganha uma nova forma, o corpo dos astronautas tenta se ajustar ao ambiente extremo. Historicamente, o segundo dia no espaço costuma marcar o pico da síndrome de adaptação espacial. Aqui na Terra, o nosso cérebro sabe exatamente o que é em cima e embaixo, graças ao nosso sistema vestibular. Pequenos canais cheios de líquido dentro dos nossos ouvidos. No espaço, esse líquido flutua livremente. O cérebro recebe sinais de que o corpo está caindo o tempo todo, enquanto os olhos dizem que está tudo parado. Esse conflito de informações causa vertigens, suores frios e enjoos severos em mais da metade dos astronautas profissionais. Os médicos no centro de controle em Houston também monitoram a mudança nos fluidos corporais. Sem a gravidade para puxar o sangue em direção às pernas, cerca de 2 litros de fluidos sobem e se acumulam no tronco e na cabeça. É por isso que, nas imagens transmitidas da nave, os rostos da tripulação parecem inchados e as veias do pescoço dilatadas. Esse volume extra aumenta a pressão craniana e pode até embaçar a visão.
Para evitar a perda de massa muscular e óssea, eles já iniciaram uma rotina de exercícios com o Orion Flywheel, um dispositivo compacto de polias que simula o levantamento de peso para compensar a ausência da gravidade. Ao cruzar os centuriões de Van Allen, que são grandes anéis de radiação magnética que envolvem o nosso planeta, a Artemis II deixou para trás a proteção da Terra e entrou de vez no espaço profundo. A partir de agora, a cápsula é bombardeada continuamente por duas ameaças invisíveis: partículas de tempestades solares e raios cósmicos galácticos. Esses raios não são raios de luz comum, eles são pedaços de átomos que viajam quase à velocidade da luz, arremessados por supernovas, que são as explosões violentas de estrelas gigantes e antigas. O casco de titânio e alumínio da Orion bloqueia a maior parte dessa radiação, mas uma pequena fração sempre consegue atravessar a fuselagem. Por isso, a tripulação calibrou hoje seus dosímetros pessoais, pequenos equipamentos que medem a quantidade exata de energia radioativa que o corpo deles está absorvendo. Um efeito colateral impressionante disso acontece na hora de dormir. Ao fecharem os olhos na cabine escura, os astronautas costumam ver flashes e clarões repentinos. Isso ocorre porque partículas de radiação cósmica atravessam as paredes da nave, passam pelo corpo deles e reagem com a água dentro dos globos oculares, gerando um lampejo real que o nervo óptico registra. Fantástico, né? Além das exigências sobre o corpo, a mente humana também sente o peso da viagem. Hoje, ao olharem pela escotilha, os astronautas viram a Terra encolher a ponto de poder ser coberta por uma pequena moeda. Contemplar essa visão provoca um fenômeno bem documentado chamado efeito overview. É uma mudança instantânea de perspectiva em que o observador compreende de forma clara a fragilidade do nosso planeta, a ausência de fronteiras físicas e a imensa solidão do nosso mundo girando no vazio. No centro de controle, os especialistas em comportamento não avaliam apenas os sistemas vitais, eles analisam o tom de voz da equipe, as pausas entre as respostas e a linguagem corporal. Encarar essa imensidão logo no segundo dia exige um preparo psicológico brutal. A tecnologia, por sua vez, torna o distanciamento ainda mais óbvio. O sinal de rádio, viajando à velocidade da luz, já sofre um leve atraso para ir e voltar, tirando aquela fluidez rápida de uma conversa normal por telefone. Entender como 4 pessoas mantêm o foco e o bom humor nesse nível de isolamento extremo é essencial, pois são esses dados que vão ajudar a desenhar as futuras missões rumo a Marte. Se você olhar para os dados de voo da missão neste exato minuto, vai notar algo que costuma confundir a nossa intuição. A nave está com o bico apontado para a Lua e se afastando de casa rapidamente. No entanto, a velocidade dela no painel está despencando ao invés de estar acelerando. Para entender o motivo disso, imagine que viajar pelo espaço não é como acelerar um carro em uma pista plena. É muito mais parecido com arremessar uma bola para cima em uma ladeira bem íngreme. A nave está literalmente escalando o poço gravitacional da Terra. Quando os foguetes desligaram no primeiro dia, a cápsula voava a cerca de 40 mil quilômetros por hora. Mas, conforme ela ganha altitude, a imensa massa do nosso planeta age como uma âncora invisível, puxando a estrutura de volta. A Orion trocou a propulsão pela inércia. Ela vai continuar perdendo velocidade nessa subida silenciosa pelo vácuo, até atingir o ponto de equilíbrio gravitacional mais à frente. Para manter todos os sistemas vitais funcionando ativamente durante essa subida, o módulo de serviço europeu, o verdadeiro coração da Orion, trabalha a todo vapor.
O grande foco da engenharia nas últimas horas foi o gerenciamento das 4 enormes asas de painéis solares. No vácuo do espaço, essas asas não ficam estáticas, duras como pranchas. O ambiente externo sofre extremos térmicos brutais. A lateral da nave, iluminada pelo sol, ferve a mais de 100 graus Celsius, enquanto o lado que fica na sombra congela rapidamente a quase 200 graus negativos. Para evitar que os metais empenem com esse choque térmico ou que os suportes quebrem quando a nave aciona os propulsores, motores elétricos ajustam as pontas das asas de forma contínua para frente e para trás. Esse balé mecânico rigoroso garante a absorção máxima da luz solar. A eletricidade gerada alimenta tudo a bordo, desde os computadores de voo até a rede de aquecedores embutidos nas paredes da cabine, impedindo que os tripulantes congelem durante a viagem. Com a energia estabilizada, a atenção da equipe mudou para a navegação. No espaço interplanetário, depender de um único sistema é um risco enorme. Se uma tempestade solar cortar a comunicação com as antenas da Terra, os astronautas ficariam completamente cegos sobre a sua localização. Para garantir a autonomia, a equipe testou pela primeira vez o sistema OptNav, a navegação óptica autônoma, usando câmeras de alta precisão montadas nas pontas dos painéis solares. Eles fotografam simultaneamente o contorno iluminado da Terra, a Lua logo à frente e o campo de estrelas fixas ao fundo. O poderoso computador do voo cruza essas imagens, calcula os ângulos e define a posição tridimensional exata da cápsula em tempo real. É o mesmo princípio usado nos antigos sextantes náuticos pelos marinheiros, só que atualizado com lentes digitais e um alto poder de processamento. O sucesso desse teste prova que a missão Artemis II tem as ferramentas necessárias para encontrar o caminho de casa por conta própria, mesmo em um cenário de apagão nas comunicações. Saber a posição exata da nave no vazio era o requisito fundamental para o passo mais crítico de hoje. A primeira manobra de correção de trajetória. Nenhuma espaçonave viaja em uma linha reta perfeita desde o momento em que sai da órbita da Terra. A pressão contínua da radiação solar e a própria atração gravitacional de outros planetas causam desvios sutis da rota. Para garantir que a Orion acerte o seu alvo com perfeição nos próximos dias, os engenheiros ativaram os propulsores auxiliares hoje à tarde. Em vez de usar o grande motor principal, que é potente demais para um ajuste fino, eles acionaram os pequenos jatos do sistema de controle. Esses jatos usam combustível hipergólico, fluidos que entram em ignição instantaneamente no momento em que se tocam, sem precisar de uma faísca elétrica. Isso oferece confiabilidade total ao sistema. Foi uma queima cirúrgica de poucos segundos, alterando a velocidade da cápsula em apenas alguns centímetros por segundo. Esse ajuste minúsculo feito no começo da viagem evita que a nave erre o trajeto por milhares de quilômetros na hora da aproximação lunar. Chegamos ao terceiro dia da missão Artemis II. No final do segundo dia, a Orion atingiu um marco invisível, mas fundamental: o ponto de equilíbrio gravitacional. O espaço entre a Terra e a Lua funciona como um grande cabo de guerra. Durante os primeiros dias, o nosso planeta estava ganhando, puxando a Orion de volta e fazendo a nave perder velocidade a cada quilômetro que avançava. Mas no terceiro dia, a Orion cruzou a chamada esfera de influência lunar. Essa é a fronteira exata onde a gravidade da Lua se torna mais forte que a da Terra. A partir desse momento, a física da viagem muda por completo. A nave não precisa mais fazer força para subir e se afastar. Na prática, ela começa a cair em direção à Lua. Um fenômeno conhecido como queda livre balística.
No centro de controle em Houston, os engenheiros notaram a mudança imediata nos monitores. Pela primeira vez desde o lançamento, a velocidade da cápsula parou de cair e voltou a subir. A massa da Lua passou a puxar a Orion como um imã gigante. Lá dentro, os astronautas não sentem esse puxão fisicamente. Como eles caem na mesma velocidade que a nave, a sensação de flutuar continua igual, mas a visão muda drasticamente. A Lua deixa de ser um ponto brilhante e toma conta da janela, revelando crateras antes invisíveis. O desafio da navegação agora é a precisão. Com a velocidade aumentando rápido, qualquer erro de cálculo pode fazer a nave passar direto pela Lua e se perder no espaço. Com a nave acelerando, a atenção da equipe se voltou para a propulsão. O cronograma previa uma manobra importante chamada OTC-1, uma pequena correção de trajetória usando o motor principal para ajustar o ângulo exato de chegada. No entanto, o diretor de voo anunciou pela rádio uma decisão muito comemorada. A manobra foi cancelada. O motivo não foi nenhum problema técnico, pelo contrário, os pequenos ajustes orbitais feitos no dia anterior foram tão precisos que a Orion já estava perfeitamente alinhada no seu corredor gravitacional. Pular essa etapa é uma vantagem logística imensa. O combustível do motor principal é um dos recursos mais valiosos a bordo. Tudo que não for gasto agora de forma automática vira uma margem de segurança crucial para a viagem de volta. Enquanto a viagem segue, o sistema de suporte à vida trabalha em tempo integral para manter o ar respirável. Nas antigas missões do programa Apollo, a essa altura da viagem, a cabine já acumulava pesados cartuchos químicos de hidróxido de lítio. Naquela época, essa era uma tecnologia disponível para filtrar o dióxido de carbono da respiração da tripulação. O grande problema era que esses filtros saturavam rápido. As naves precisavam decolar com dezenas deles, o que tomava um espaço precioso e adicionava muito peso. Na Orion, a engenharia aeroespacial resolveu isso com um sistema contínuo chamado cama de amina oscilante. A amina é um composto químico poroso que atrai e retém o gás carbônico e a umidade. A nave usa 2 dessas camas filtrantes. A grande sacada do projeto é o ciclo de limpeza. Enquanto o ar passa pela cama e volta limpo para os astronautas, a outra cama, que está cheia de CO2, é exposta diretamente ao vácuo do espaço. A diferença de pressão suga o gás carbônico para fora, limpando o filtro e deixando a estrutura pronta para ser usada de novo. É um ciclo infinito que elimina o estoque de cartuchos. Estar a centenas de milhares de quilômetros do hospital mais próximo exige preparo para emergências médicas severas. Por isso, parte do terceiro dia foi dedicada ao treinamento de reanimação cardiopulmonar, a RCP, em microgravidade. Na Terra, uma massagem cardíaca depende do peso do socorrista. No espaço, a dinâmica é outra. Pela lei de ação e reação da física, tentar empurrar o peito de um colega enquanto ambos flutuam faria o socorrista ser arremessado para o teto. Para contornar isso, a NASA criou o protocolo de RCP amarrada. Usando um manequim médico fixado ao chão da cápsula, a equipe treinou a técnica. O socorrista precisa se prender à estrutura da nave e passar uma faixa elástica nas próprias costas e por baixo do paciente, criando uma espécie de alavanca. Só estando firme ao corpo do colega é possível aplicar a força necessária para comprimir o coração. É um procedimento exaustivo, sem o peso do corpo, para ajudar
todo o esforço vai para os braços e ombros, exigindo revezamentos constantes. Esse preparo é o que garante a sobrevivência em um ambiente onde nada tem peso. O espaço profundo é banhado por radiação constante. Longe da proteção do campo magnético da Terra, a Orion fica exposta a partículas de alta energia do Sol. A pior ameaça para a missão seria uma tempestade solar disparando bilhões de toneladas de radiação na direção da nave, o que causaria danos celulares graves aos astronautas. Para simular esse cenário, a tripulação treinou a montagem do abrigo de radiação, conhecido como Storm Shelter. No espaço, o melhor escudo não é o chumbo, que seria pesado e até perigoso. A proteção mais eficaz é o hidrogênio, e a maior fonte de hidrogênio a bordo está na água e nos alimentos. O procedimento de emergência consiste em mover todos os galões de água potável, a comida desidratada e os equipamentos mais densos para um ponto específico da cabine, logo acima do escudo térmico. Os astronautas formam uma verdadeira fortaleza de suprimentos ao redor deles. Se a radiação atingir a cápsula, as partículas colidem com as moléculas de água antes de chegarem à equipe. O exercício focou no tempo de reação. Eles conseguiram montar o abrigo em menos de 20 minutos. Esse é exatamente o tempo de aviso que os satélites de monitoramento solar dão antes de uma onda de radiação atingir a vizinhança lunar. A comunicação é o fio condutor de qualquer missão espacial. No programa Apollo, a NASA dependia apenas das ondas de rádio, o que limitava muito o envio de dados. É por isso que as imagens de 1969 chegavam granuladas e com interferência. Agora, com o Artemis 2, a tecnologia deu um salto com o sistema O2O de comunicações ópticas da Orion, testado no terceiro dia. Essa tecnologia substitui o rádio tradicional por lasers de luz infravermelha. A diferença é simples. Enquanto uma onda de rádio se espalha pelo espaço como a luz de uma lâmpada, o laser viaja de forma extremamente concentrada. Ele funciona como uma fibra óptica interplanetária. A mais de 250 mil quilômetros de distância, os astronautas enviaram vídeos em 4K e baixaram pacotes pesados de dados em segundos. Mas a precisão tem que ser absoluta. A nave tem que apontar o seu laser para um telescópio na Terra com a mesma exatidão de alguém tentando acertar uma agulha a quilômetros de distância. Essa alta velocidade de conexão permite que médicos na Terra analisem exames de ultrassom da tripulação em tempo real. O sucesso desse sistema prepara o terreno para as futuras bases. No meio do terceiro dia, a tripulação presenciou um evento astronômico raro. Do ponto de vista da cápsula, a Terra se moveu lentamente até bloquear completamente o Sol, criando um eclipse solar único. O nosso planeta virou um grande círculo negro cercado por uma borda avermelhada, que é a luz solar sendo filtrada pela nossa atmosfera. É como ver todos os pores do Sol e amanheceres da Terra ao mesmo tempo. Apesar da beleza, o eclipse trouxe um desafio operacional imediato: a perda drástica de calor. No vácuo, a luz solar é a principal fonte de energia térmica. Quando a Orion entrou na sombra da Terra, a temperatura externa despencou de 120 graus positivos para 150 graus negativos em minutos. Para evitar que componentes sensíveis congelassem, o computador de bordo ativou uma rede de resistências elétricas integradas à nave, funcionando como um grande cobertor térmico. Como os painéis solares deixaram de receber luz, a equipe também precisou reduzir o consumo de energia, desligando os sistemas não essenciais. Assim que a nave saiu da sombra e a luz voltou, a temperatura subiu e os sistemas retornaram ao normal.
Com a Lua dominando a janela, os astronautas Jeremy Hansen e Christina Koch iniciaram os preparativos para o recolhimento geológico. Diferente do que diz o mito popular, o lado oculto da Lua não é escuro. Ele recebe a mesma quantidade de luz solar que o lado voltado para a Terra. A diferença real é a geografia. Enquanto a face que vemos tem grandes planícies de lava endurecida, o lado oculto é acidentado, coberto por milhares de crateras e montanhas maiores que o Everest. O objetivo da equipe foi calibrar as câmeras para fotografar a bacia do Polo Sul Aitken, uma das maiores crateras de impacto do Sistema Solar, tão profunda que expôs camadas internas da Lua. Os cientistas na Terra precisam dessas imagens para analisar a composição mineral do local. Usando realidade aumentada nos tablets, os astronautas treinaram a identificação de alvos no solo durante a rápida passagem que farão por lá. A visão humana aqui é valiosa, pois os olhos captam nuances de cor e sombra que ajudam a entender o terreno. Esse mapeamento será a base para as futuras missões Artemis, que pretendem pousar na região polar. No final da tarde, um aviso histórico apareceu no monitor do comandante Reid Wiseman. A Orion atingiu a marca de 400.171 quilômetros de distância da Terra. Esse era o recorde absoluto alcançado por humanos, estabelecido pela missão Apollo 13 em abril de 1970. Na época, os astronautas só foram tão longe porque precisaram fazer uma curva de emergência muito aberta ao redor da Lua para ganhar velocidade e voltar para casa, após a explosão de um tanque de oxigênio. Agora, a Artemis 2 superou essa marca de forma totalmente planejada. A trajetória atual levará a tripulação a mais de 406 mil quilômetros, inserindo a nave em uma rota inédita. Cruzar essa linha marca uma transição. A era do resgate e da sobrevivência imediata dá lugar à exploração calculada e contínua. Os 4 tripulantes se tornaram oficialmente as pessoas mais distantes da Terra em toda a história, tão longe de casa que o sinal de rádio demora a chegar. A ajuda de Houston já não é instantânea, exigindo da equipe um nível muito maior de autonomia, com o nosso planeta parecendo apenas um pequeno ponto azul suspenso na escuridão. O encerramento do dia é marcado pela preparação para a fase mais isolada da missão, o evento de perda de sinal. À medida que a Orion se aproxima da Lua, a enorme massa do satélite se posiciona exatamente entre a espaçonave e a Terra. Como os sinais de comunicação não atravessam bilhões de toneladas de rocha, a nave perderá todo o contato assim que passar para a face oculta. Esse período de silêncio de rádio deve durar até 45 minutos. Durante essa janela, a tripulação estará totalmente por conta própria, sem envio de dados, sem a voz de Houston. Tudo o que foi testado ao longo de dias precisará funcionar com perfeição e sem supervisão externa. É o teste definitivo da nave. Nas horas finais, antes do apagão, a equipe revisou todos os procedimentos de emergência para saber exatamente como agir caso algum sistema falhe durante o isolamento. A atmosfera a bordo muda. A tecnologia de comunicação esbarra em uma barreira física do espaço. A fase de testes terminou. A missão agora entra no seu estágio mais crítico. A passagem rasante e silenciosa pelo lado oculto da Lua. A Orion tem um cano externo cuja função é jogar os resíduos líquidos diretamente para o vácuo no espaço. Parece simples, mas no espaço, não se esqueça disso não existe nada simples. Quando qualquer líquido sai de dentro da nave para o ambiente externo, ele encontra 2 extremos ao mesmo tempo. A falta total de pressão faz ele ferver instantaneamente e o frio do espaço, que como mostramos no dia 2, chega a quase 200 graus negativos nas áreas de sombra,
o congela quase no mesmo instante. O resultado é que o líquido vira cristais de gelo antes mesmo de se dispersar. E foi exatamente isso que aconteceu. Um bloco de gelo se formou na saída do cano e bloqueou tudo. E isso é um problema sério. A Orion é uma nave pequena e completamente selada. Se os resíduos líquidos não puderem ser descartados, os tanques internos ficam cheios. Os sistemas que mantêm a tripulação viva começam a ser comprometidos. E em questão de dias, a situação pode se tornar crítica. Só que no espaço não dá para abrir uma janela e raspar o gelo lá fora. A solução que o Centro de Controle em Houston encontrou foi ao mesmo tempo simples e genial. Como mostramos no dia 2, a Orion vive num extremo permanente, um lado fritando no sol e o outro congelando na sombra. A equipe de engenharia usou exatamente isso a seu favor e pediu para a tripulação girar a nave devagar, até colocar a saída do cano entupido diretamente na direção dos raios solares. Houston usou o sol como um secador de cabelo gigante e funcionou. O gelo derreteu, o cano foi desobstruído e a missão seguiu em frente. Pode parecer estranho dedicar um tópico inteiro a isso numa missão espacial, mas é exatamente esse tipo de situação que a NASA precisa aprender a resolver agora, porque nas missões futuras a distância vai ser muito maior e o improviso vai precisar funcionar de primeira. O dia 4 ainda guardava mais uma novidade. A mais de 270 mil quilômetros da Terra, a NASA passou o controle da Orion para 2 membros da tripulação, a engenheira elétrica Christina Koch e o piloto de caça Jeremy Hansen. Por 41 minutos, foram eles que pilotaram a nave no espaço profundo, com o piloto oficial Victor Glove, que já havia testado os controles no dia 1, ao lado acompanhando cada comando. O motivo é direto. No espaço, se o piloto principal ficar incapacitado sem possibilidade de resgate, alguém precisa ser capaz de assumir o controle. E essa pessoa precisa ter provado que consegue fazer isso antes de uma emergência acontecer. Koch e Hansen movimentaram a nave em todas as direções possíveis, para os lados, para cima, para baixo, para frente e para trás. No espaço isso não é simples. Sem gravidade, sem atrito, cada movimento precisa ser feito com pequenos pulsos dos motores auxiliares da nave. E para parar, é preciso acionar outro pulso na direção contrária com a mesma força, porque no vácuo nada freia sozinho. A manobra funcionou dentro do esperado. Koch e Hansen provaram que conseguem estabilizar essa máquina no ponto mais remoto da viagem, exatamente o cenário de emergência que a NASA precisa confirmar ser possível. E tem mais. Wiseman e Glover vão repetir o mesmo teste no dia 8. A NASA quer dados de todos os 4 tripulantes no controle da Orion, porque uma missão que leva humanos de volta à Lua não pode depender de uma única pessoa. No dia 2, como mostramos aqui no canal, a tripulação guardou os macacões laranjas usados no lançamento, dobrados, com todo o ar interno retirado e armazenados sob o piso da cabine. Mas aqueles macacões não serviam só para decolagem. Eles formam o chamado OCSS, Orion Crew Survival System, e foram projetados para 3 cenários específicos: proteger os astronautas durante as fases mais críticas do voo, manter a tripulação viva em caso de falha total da pressurização na cabine no espaço profundo e garantir a sobrevivência após o pouso no oceano, que pode acontecer em condições extremas de mar e temperatura. No dia 5, o traje precisou ser tirado do armário e testado de verdade. Os 4 astronautas colocaram, pressurizaram, fizeram verificações de vazamento, simularam o procedimento de entrada nos assentos e avaliaram a mobilidade. Mas tem um detalhe que chama a atenção. Eles também testaram se conseguem comer e beber com o traje vestido. Isso não é
Conforto é protocolo de sobrevivência. Se uma emergência acontecer durante qualquer momento da viagem, não vai haver tempo para tirar e vestir o traje. Ele precisa funcionar em qualquer situação, com a tripulação, em qualquer estado. O teste durou horas. O resultado foi positivo em todas as categorias. E isso importa muito além do dia 5, porque o OCSS vai ser necessário novamente na reentrada, que é a fase mais violenta de toda a missão. É o mesmo traje que vai estar no corpo deles quando a Orion rasgar a atmosfera a cerca de 40 mil quilômetros por hora. Existe uma tradição nas agências espaciais que poucos fora do setor conhecem. Quando um astronauta conclui o treinamento, ele recebe um broche prateado, o símbolo de que está tecnicamente pronto para voar. Mas o broche de ouro só vem depois. Ele é entregue no momento em que o astronauta realmente vai para o espaço pela primeira vez. É o reconhecimento de que o treinamento virou, finalmente, realidade. Era domingo de Páscoa, quando o comandante Reid Wiseman reuniu os 3 colegas e entregou o broche de ouro para Jeremy Hansen, ao vivo, transmitido pela NASA para o mundo todo. Hansen é piloto da Força Aérea Real Canadense, voou caças CF-18 e foi selecionado pela Agência Espacial Canadense em 2009. Passou mais de uma década treinando para esse momento. E no dia 5, a cerca de 320 mil quilômetros da Terra, ele finalmente recebeu o reconhecimento que só o espaço pode dar. Ele se tornou o primeiro canadense e o primeiro não-americano na história a viajar além da órbita baixa terrestre e chegar às proximidades da Lua. A cerimônia aconteceu dentro da Orion, com a Lua dominando as janelas da cápsula. Não tinha plateia, não tinha festa, eram 4 pessoas flutuando numa cápsula a centenas de milhares de quilômetros de casa. No dia 5, Houston tinha uma surpresa guardada para a tripulação. Logo depois de despertar, reproduziu uma mensagem especial direto pelo rádio da nave. A voz era de Charlie Duke. Charlie Duke foi o 10º ser humano a pisar na Lua. Em abril de 1972, ele desceu pela escotilha do módulo lunar Orion. Sim, o módulo lunar da Apollo 16 se chamava Orion. E caminhou pela superfície do satélite por quase 3 dias. Quando foi embora, ele deixou algo para trás. Uma foto plastificada de sua família, sua esposa, seus 2 filhos e ele. A foto ainda está lá, na superfície da Lua, parada no tempo, a 384 mil quilômetros da Terra, desde 1972. Como um dos apenas 4 homens vivos que já pisaram na Lua, Duke, hoje com 90 anos, gravou uma mensagem especial para a tripulação da Artemis II. Nela, disse: John Young e eu pousamos na Lua em 1972 no módulo lunar que nomeamos Orion. Fico feliz em ver um Orion diferente ajudando a devolver humanos à Lua. E completou: abaixo de vocês, na Lua, está uma foto da minha família. Pense nisso por um momento. Enquanto Duke falava, a foto da família dele estava literalmente abaixo da Orion. A mesma foto que ele deixou ali, mais de 50 anos, estava a pouco mais de 100 mil quilômetros daquela cápsula naquele exato instante. O comandante Reid Wiseman respondeu pelo rádio para Houston que foi uma mensagem extraordinária, e realmente foi, porque Duke não era só mais um astronauta mandando parabéns. Como mostramos no nosso primeiro vídeo, a Artemis II não vai pousar na Lua, mas vai passar mais perto dela do que qualquer tripulação desde os tempos de Duke. E ele escolheu passar essa tocha de um jeito que ninguém vai esquecer. Koch e Hansen já sabiam o que os esperava. Desde o dia 3, câmeras calibradas, alvos estudados. Mas no dia 5,
a NASA enviou a lista definitiva. 30 alvos científicos para fotografar durante o dia 6 e poucas horas para registrar todos eles enquanto a Orion passa a cerca de 7.000 quilômetros da superfície lunar em alta velocidade. Entre os alvos está a Bacia Orientali, uma cratera de impacto com quase 1.000 quilômetros de diâmetro que fica exatamente na divisa entre o lado visível e o lado oculto da Lua. Diferente da bacia do Polo Sul Aitken, que citamos no dia 3, a Orientali é uma das estruturas mais bem preservadas do Sistema Solar. Ela tem 3,8 bilhões de anos e os anéis concêntricos, formados pelo impacto original, ainda são visíveis com clareza. A Artemis 2 é a primeira missão tripulada capaz de ver a Orientali inteira, de múltiplos ângulos. Mas a Orientali é só um dos 30. A lista inclui a bacia Hertzsprung, uma cratera muito mais antiga e desgastada que vai servir de comparação direta com a Orientali para entender como essas estruturas evoluem ao longo de bilhões de anos. Inclui formações no Polo Sul, vales e regiões que nunca foram fotografadas de tão perto por olhos humanos. E é aqui que está o que torna esse momento diferente de tudo o que foi feito antes. Não existe uma segunda chance. A Orion vai passar uma única vez. A velocidade é alta, a janela é curta e a iluminação vai mudar a cada segundo conforme a nave avança. Por isso, Koch e Hansen passaram horas no dia 5 revisando cada alvo, definindo a sequência de prioridade, ajustando as câmeras e alinhando os ângulos, para que, quando o momento chegasse, cada segundo contasse. Chegamos ao dia 6 da missão Artemis 2, o grande sobrevoo lunar. Victor is on the long lens and Christina is just looking out the window and I'm sneaking a look. A rotina no 6º dia da missão começou de um jeito bem diferente. Nas manhãs anteriores, os astronautas acordavam focados em checar equipamentos mecânicos e testar sistemas de suporte à vida. Hoje, a cerca de 30.000 quilômetros da superfície lunar, a cabine inteira mudou de configuração. A missão saiu daquele modo operacional de voo e entrou, de fato, em uma fase puramente científica. Para guiar esse trabalho intenso, os engenheiros ativaram o Lunar Targeting Plan, um software de mapeamento geológico desenhado exclusivamente para essa janela de aproximação. A mesma janela que a tripulação vinha ensaiando desde o 3º dia, quando Jeremy Hansen e Christina Koch calibraram as câmeras e treinaram a identificação de alvos usando a realidade aumentada nos tablets. Agora era a hora de executar o que vinha sendo preparado desde os primeiros dias da missão. Com a lista exata de 35 alvos rochosos na tela, Reid Wiseman, Victor Glove, Christina Koch e Jeremy Hansen encararam 7 horas de observação contínua, com a tripulação se revezando em duplas ao longo do período para cobrir o máximo da superfície lunar. Essa carga massiva de trabalho deixa claro o quanto o programa espacial mudou de foco. O objetivo agora é atuar como geólogos de órbita, mapeando o terreno acidentado com os próprios olhos para garantir a segurança das futuras missões de pouso, algo que nenhuma sonda robótica consegue fazer com a mesma precisão. Antes da janela de observações começar, a tripulação recebeu uma mensagem que parou a cabine. Era uma gravação feita por Jim Lovell, astronauta que participou das missões Apollo 8 e Apollo 13 antes de falecer em 2025 aos 97 anos. Na gravação, Lovell deu boas-vindas à tripulação à sua antiga vizinhança. Falou sobre o legado da Apollo 8 e disse ter orgulho de passar a tocha para eles. Exatamente a 1h56 da tarde, pelo horário da costa leste dos Estados Unidos, a Artemis 2 cruzou a distância de 400.171 quilômetros da Terra.
Como contamos no terceiro dia dessa série, esse era o número que a Apollo 13 atingiu em 1970, depois de uma explosão forçar uma curva de emergência ao redor da Lua. Aquele foi um recorde nascido do desespero, este não. No centro de controle em Houston, a confirmação chegou com aplausos. Não houve falha mecânica, não houve improviso. E o mais importante, esse ainda não era o número final. A trajetória é em formato de 8, aquela manobra que explicamos já no primeiro episódio dessa série, estava apenas no meio da sua curva aberta. Nas horas seguintes, a Orion seguiria empurrando esse limite ainda mais longe, em direção a uma marca que nunca havia sido registrada na história da exploração espacial. Logo após esse marco, a dinâmica visual da janela da cápsula começou a se transformar de um jeito drástico. Isso serviu para preparar o estado psicológico dos 4 astronautas para a fase mais crítica do dia. Até então, por mais longe que eles estivessem viajando, a Terra sempre esteve ali, visível, como um porto seguro azul flutuando no meio da escuridão. Acontece que a órbita da Artemis II, como já mostramos, não é um círculo em torno do nosso planeta. É um trajeto de encontro rasante com a Lua. Conforme a cápsula se aproxima do seu destino, a enorme massa do satélite natural começava a ocupar praticamente todo o campo de visão. Lentamente, a trajetória arrastou a espaçonave Orion para a lateral da Lua. Foi nesse instante que os astronautas vivenciaram um fenômeno visual belíssimo e intimidador conhecido como Earthsat, ou seja, o pôr da Terra. A geometria desse encontro orbital é exata e implacável. A Terra, do ponto de vista da cápsula, não some no horizonte porque o nosso planeta está girando. Ela some porque a própria espaçonave está mergulhando fisicamente para trás da curvatura rochosa da Lua. Assistir ao seu planeta inteiro deslizar e desaparecer atrás de uma parede de rocha tem um impacto psicológico gigantesco. Aquela foi a confirmação visual de que o elo com o planeta natal estava cortado. Eles já não conseguiam mais ver a Terra. E esse apagão visual era apenas o aviso de que, em poucos segundos, as vozes, os sinais de rádio e os dados também iriam desaparecer. Às 18h44, aquele bloqueio, que era praticamente visual, se transformou em um isolamento físico completo. A Orion cruzou a fronteira de rádio e entrou na temida zona de perda de sinal, o LOS. Assim que a cápsula foi engolida pela sombra do lado oculto, as telas no centro de comando em Houston congelaram. Nenhuma linha de telemetria, nenhum dado de oxigênio ou batimento cardíaco, nenhum vídeo. Por cerca de 40 minutos, a espaçonave e sua tripulação ficaram totalmente isoladas de qualquer tipo de ajuda. Nesse vazio silencioso, os computadores de voo assumiram 100% do controle das operações vitais. Se ocorresse qualquer falha no módulo de suporte à vida, um desvio de rota indesejado ou uma perda brusca de pressão, o problema precisaria ser resolvido exclusivamente pelas 4 pessoas a bordo. É a janela de maior vulnerabilidade técnica e humana de toda a viagem e o teste definitivo de autonomia da cápsula. O silêncio nos rádios de Houston confirmava que, naquele exato momento, eles estavam entregues à precisão das máquinas e à vastidão do cosmos. Foi exatamente durante esse mergulho no apagão de rádio, completamente cegos para a Terra, que os sistemas autônomos da cápsula registraram os 2 números mais extremos de toda a jornada interplanetária. Às 19h02, a espaçonave executou a parte mais baixa do seu sobrevoo. Ela passou a apenas 6.549 quilômetros de altitude em relação à crosta esburacada do lado oculto. É uma distância que se assemelha a um voo de avião cruzando as Américas, só que realizado no vácuo e muito acima de cordilheiras lunares que nunca recebem a luz direta do Sol. Apenas 5 minutos depois desse rasante, às 19h07, a curva gravitacional completou o seu arco mais aberto.
Foi exatamente nesse segundo que a tripulação cravou a marca definitiva e impressionante de 406.771 quilômetros de distância do nosso planeta. Esse é o número real, o recorde absoluto da presença humana no espaço. Esse foi o ponto mais profundo da órbita em formato de 8. A partir desse instante, a inércia colossal gerada pela manobra inverteu o cabo de guerra da gravidade. A cápsula atingiu o seu limite máximo de afastamento e começou a ser violentamente arremessada de volta na direção da Terra. Alcançar essas coordenadas exatas na escuridão provou, sem margem de dúvidas, que o motor principal, as ferramentas de navegação e os complexos cálculos orbitais do módulo europeu funcionaram perfeitamente dentro da margem matemática esperada. Enquanto instrumentos registravam esses números históricos, os 4 astronautas não estavam apenas observando a escuridão passar pela janela. Durante esses 40 minutos do lado oculto, a equipe executou o que vinha sendo preparado desde os primeiros dias da missão. Como era impossível transmitir imagens em tempo real, eles registraram todo o cenário nas memórias físicas das câmeras e ditaram os relatórios geológicos diretamente nos gravadores de voz da cabine. Entre os alvos mais importantes documentados estavam a borda leste da bacia do Polo Sul, Aitken, uma das maiores e mais antigas estruturas de impacto do Sistema Solar, tão profunda que expôs camadas internas da Lua. A cratera Vavilov, localizada na borda da ainda maior bacia Hertzsprung, e a bacia Orientale, com cerca de 960 quilômetros de diâmetro, que cruza a fronteira entre o lado visível e o lado oculto. A missão contava com os olhos humanos para relatar as diferenças reais de cor, profundidade e texturas que as câmeras automáticas distorcem sob a iluminação extrema do espaço. E foi durante esse sobrevoo silencioso que aconteceu um dos momentos mais humanos de todo o dia 6. A tripulação avistou 2 crateras sem nome na superfície e sugeriu nomes provisórios para elas. A primeira recebeu o nome de Integrity, o mesmo nome que a tripulação havia dado à própria cápsula Orion desde o início da missão. A segunda foi chamada de Carol, uma homenagem à esposa do comandante Reid Wiseman, que faleceu de câncer em 2020. Numa missão que reescreve a história, foram eles que escolheram quem ficaria gravado para sempre na superfície da Lua. A tensão acumulada no centro de controle da missão só foi desfeita quando os primeiros gráficos vitais saltaram na tela novamente. O longo silêncio forçado finalmente chegava ao fim. Às 19h25, a Orion fez a curva completa contornando a borda da Lua e restabeleceu o contato com as antenas em solo. A rapidez com que a telemetria brilhou em verde nas telas provou que todos os sistemas suportaram a zona cega sem precisar de reinicialização e sem sofrer qualquer perda de dados. Nesse mesmo instante, assim que as janelas se alinharam novamente com a nova direção, a tripulação ganhou o privilégio de assistir ao evento visual mais reverenciado da exploração espacial, o icônico nascer da Terra, o Earthrise. A cena tem um peso poético formidável. A cápsula surge das sombras do lado oculto e, sobre um horizonte árido e sem vida, enxerga o planeta inteiro surgindo como uma frágil esfera de água e nuvens. Foi exatamente esse ângulo fotográfico que ajudou a transformar a consciência ambiental do mundo na década de 60, com a viagem da Apollo 8, a missão de Jim Lovell, cujo recado para a tripulação havia soado naquela mesma manhã. Porém, hoje, o sistema O-20 de comunicação a laser, testado e validado ainda no terceiro dia dessa missão, provou todo o seu valor.
Todos os vídeos de alta definição, os laudos geológicos e as fotos desse renascimento visual da Terra foram descarregados para Houston em questão de segundos. O alívio pelo retorno da comunicação se juntou ao impacto de rever a última casa da humanidade através do vidro da nave. A física orbital ainda guardava um espetáculo maior para o sexto dia, devido à janela rigorosa de datas escolhida para o lançamento da Artemis II. A geometria matemática do retorno gerou um alinhamento perfeito e raro entre a cápsula Orion, a Lua e o Sol. Navegando a dezenas de milhares de quilômetros acima da crosta rochosa, os astronautas viram a enorme estrutura do nosso satélite natural bloquear diretamente a luz da estrela central. Na prática, eles vivenciaram um eclipse solar no meio do espaço profundo. E desta vez era a Lua fazendo o bloqueio. Diferente do que aconteceu no terceiro dia, quando foi a Terra que tapou o Sol e derrubou a temperatura da nave, esse eclipse não trouxe crise de energia, trouxe uma janela científica única. Durante 57 minutos, a espaçonave viajou submersa na sombra fria projetada pela Lua. Para quem observa pelos vidros de uma nave, essa experiência é brutalmente diferente de um eclipse visto aqui da Terra. Como não existe atmosfera espessa para sujar, refletir e distorcer a luz ao redor, a escuridão gerada pelo bloqueio é muito mais profunda e absoluta. Mas a borda do Sol escondida revela a coroa solar com uma nitidez incomparável. O próprio Victor Glover descreveu pelo rádio o que via: o Sol desaparecendo atrás da Lua, a coroa ainda visível e brilhante, formando um halo, e a Lua se tornando uma esfera negra suspensa no espaço, com estrelas e planetas visíveis ao fundo. A coroa é basicamente a atmosfera mais externa do Sol, uma região onde plasmas superaquecidos a mais de 1 milhão de graus Celsius fervem e se contorcem sob a ação de campos magnéticos violentos. A tripulação aproveitou essa janela escura perfeita para focar as lentes nessa região extrema, captando detalhes dinâmicos que os telescópios na Terra raramente registram sem ruído. Naquele intervalo de quase 1 hora, a cápsula funcionou como um observatório astronômico privilegiado. O que parecia ser apenas uma observação focada na coroa do Sol acabou se desdobrando no momento mais tenso e cientificamente surpreendente daquele trecho. Com a luz solar completamente interrompida pela posição do eclipse, a superfície da Lua imediatamente abaixo da cápsula mergulhou num breu absoluto. A NASA havia orientado a tripulação a ficar atenta a possíveis clarões de impacto nessa janela escura, e foi exatamente o que aconteceu. A tripulação entrou no rádio para relatar flashes rápidos, intensos e muito nítidos, explodindo contra o solo apagado da Lua. Não era um erro nos instrumentos, nem ilusão de ótica. A equipe estava assistindo ao vivo a colisão violenta de meteoroides contra a superfície. Nosso planeta possui uma atmosfera densa que serve como um escudo térmico, queimando boa parte do lixo espacial e das pequenas pedras soltas, criando as famosas estrelas cadentes. A Lua, por sua vez, não tem proteção atmosférica nenhuma. Lá, qualquer pequeno pedaço de rocha, viajando a milhares de quilômetros por hora, atinge o solo intacto, preservando toda a sua força cinética. O resultado é uma detonação súbita que, por uma fração de segundo, incandesce a rocha despedaçada e cria uma luz visível do espaço. Assistir de camarote a um verdadeiro bombardeio cósmico acende um alerta de engenharia bastante sério. Ele comprova que fixar habitats no solo lunar e colocar humanos caminhando na poeira vai exigir o desenvolvimento de defesas físicas robustas. Os pesquisadores agora usarão os dados captados pela Orion em conjunto com imagens de telescópios terrestres para medir com precisão a força dessas explosões e melhorar os modelos de risco para as futuras bases lunares. Depois de aguentar o isolamento de rádio,
documentar o eclipse e registrar os bombardeios de meteoroides, a equipe finalizou o esgotante cronograma de pesquisas daquele dia histórico. Para marcar a vitória técnica do sobrevoo lunar, a NASA ativou um canal direto de vídeo de alta qualidade ligando a espaçonave ao presidente dos Estados Unidos e ao comando central da agência espacial. Os 4 astronautas flutuaram diante da câmera, aliviados e sorridentes para conduzir uma conversa ao vivo e histórica. Desde o primeiro episódio dessa série, falamos sobre o peso geopolítico dessa missão, e essa transmissão foi a face pública desse peso. O comandante Wiseman falou sobre ver da Lua os locais que conhecia da Terra por toda a vida, agora de uma perspectiva completamente diferente. A astronauta Christina Koch disse que não estava pronta para voltar para casa. Mostrar os tripulantes saudáveis, lúcidos e navegando muito além dos limites da era Apollo foi a mensagem mais clara que o programa Artemis poderia enviar ao mundo. Mas a celebração institucional durou pouco. Assim que as luzes da câmera se apagaram, o peso dos checklists e das planilhas de operação retornou imediatamente. O modo de exploração lunar estava encerrado. Agora, as leis da inércia começam a arrastar a espaçonave Orion na direção do nosso planeta numa velocidade que aumenta a cada minuto. A partir do dia seguinte, a única preocupação da missão será alinhar a cápsula num ângulo milimétrico de frenagem. O alvo final é um corredor extremamente estreito sobre o Oceano Pacífico, próximo à costa de San Diego. Qualquer desvio nessa rota significa ricochetear na atmosfera ou queimar de forma irreparável na descida. O espetáculo no espaço profundo acabou. A corrida contra o atrito vai começar. O dia 6 reescreveu os limites da presença humana no espaço e provou que a engenharia autônoma consegue nos manter vivos onde nenhuma voz chega. A Orion virou de costas para a Lua. Agora a missão é chegar em casa, no ângulo certo. Clica no produto que está aparecendo aí na tela ou na descrição no vídeo e compre o melhor telescópio profissional que você não sabia que precisava até agora. Agora você sabe que precisa. A janela principal da cápsula Orion, antes preenchida pelo cinza do nosso satélite natural, agora mostra a Lua ficando lentamente para trás. Na direção oposta da nave, a Terra volta a crescer no horizonte. Esse momento marca uma virada psicológica profunda. Eles deixam o papel de exploradores e entram em modo de sobrevivência. A partir daqui, a missão não exige mais descobertas, exige foco absoluto e precisão. Durante esse dia, a rotina a bordo troca os experimentos visuais por uma verificação exaustiva dos sistemas de voo, como a purificação do ar e a comunicação com o controle em Houston. Eles estão a centenas de milhares de quilômetros de casa e a contagem regressiva para a fase mais perigosa da missão começou. O 8º dia é chamado pelos engenheiros de Dia de Cruzeiro, mas o termo não reflete a gravidade do que realmente está acontecendo. A cápsula Orion não está voando ativamente em direção à Terra, ela está, na verdade, caindo. Ao sair da influência gravitacional da Lua, a Orion entrou no que chamamos de trajeto de retorno livre. É uma manobra calculada onde a gravidade da Terra captura a espaçonave e a puxa de volta. A cada hora que passa, a atração se intensifica. A velocidade da Orion aumenta de forma constante e implacável, saltando de alguns milhares para dezenas de milhares de quilômetros por hora. Dentro da cabine, o silêncio absoluto do vácuo
contrasta com essa aceleração extrema. A tripulação tem tempo livre para fazer exercícios na microgravidade, se alimentar e gravar mensagens para a Terra. No entanto, enquanto flutuam com aparente tranquilidade, todos a bordo estão com o pensamento fixo em um único componente da nave localizado bem abaixo de seus assentos, um componente que esconde um problema grave. Para compreender o risco real do retorno da Artemis II, precisamos voltar ao voo anterior da Artemis I. Em 2022, a NASA lançou a primeira cápsula Orion sem tripulação em um voo perfeito ao redor da Lua. Quando a nave pousou no Pacífico, a missão foi declarada um sucesso. Mas, ao inspecionar o fundo da cápsula, os engenheiros encontraram algo bem preocupante. A base da Orion é coberta por um escudo térmico de 5 metros de diâmetro, feito de um material chamado AVCoat. Ele foi projetado para ser ablativo, ou seja, para absorver o calor extremo derretendo de fora para dentro camada por camada. O problema é que o escudo da Artemis I não teve esse desgaste uniforme. Os técnicos encontraram mais de 100 pontos onde o material havia rachado e se soltado em pedaços inteiros durante a reentrada. A camada externa selou rápido demais, aprisionando gases superaquecidos lá dentro. Quando a pressão aumentou, esses bolsões de gás estouraram, arrancando partes vitais de proteção. O grande dilema surgiu em 2024, quando a NASA concluiu essa análise. O escudo da Artemis II já estava pronto, construído com o mesmo material e instalado na nave. Projetar e construir um escudo novo atrasaria o programa lunar em vários anos. A agência tomou então uma decisão complexa: manter o escudo como estava, mas alterar radicalmente a forma como a nave entraria na atmosfera da Terra para evitar que o problema se repetisse. Com a decisão de manter o equipamento, a engenharia precisou encontrar uma solução na trajetória de voo. O plano original para a cápsula Orion era realizar uma reentrada em salto. Funcionaria como uma pedra quicando na água. A nave atingiria a atmosfera, perderia velocidade, subiria brevemente para o espaço para esfriar e só então faria o mergulho final. Acontece que foi exatamente durante esse pulo de resfriamento que o escudo da Artemis I endureceu e rachou. Para Artemis II, a estratégia mudou. A NASA decidiu eliminar o salto e adotar um perfil de reentrada direta e agressiva. A ideia era manter a nave sob calor extremo e pressão ininterrupta o tempo todo. Na teoria, esse calor constante forçaria o material a continuar derretendo de forma gradual, sem dar tempo para que uma crosta dura se formasse e aprisionasse os gases. Era uma manobra ousada e inédita, com tripulantes a bordo daquela nave. Especialistas em escudos térmicos chegaram a alertar publicamente sobre os riscos. Quando os astronautas acordaram em seu 9º dia de viagem, eles sabiam que o sucesso da missão dependia de que essa teoria estivesse absolutamente correta. Faltam menos de 24 horas para o encontro com a atmosfera. A Terra agora preenche quase toda a janela principal. O dia 9 é totalmente focado nos cálculos e na matemática da aproximação. Viajando a uma velocidade extrema, a Orion não pode simplesmente cair de volta no nosso planeta. Ela precisa acertar um alvo muito estreito no espaço, conhecido como corredor de entrada. É como tentar passar por uma linha no buraco de uma agulha estando dentro de um carro em altíssima velocidade. Se o ângulo de entrada for muito raso, a densidade da atmosfera vai agir como uma barreira elástica,
rebatendo a cápsula de volta para o espaço sideral. Sem propulsão suficiente para corrigir o trajeto, a tripulação ficaria presa em órbita até o oxigênio acabar. Por outro lado, se o ângulo for muito íngreme, o mergulho será brusco demais. A nave enfrentaria uma força G letal para os astronautas e o estresse térmico desintegraria a cápsula. Para garantir a precisão, na tarde do dia 9, Wright Wiseman e Victor Glover realizaram a última manobra de correção de trajetória. Os motores são acionados por apenas alguns segundos, ajustando a inclinação da espaçonave em frações de grau. Eles travam a mira no alvo. O ângulo precisa ser perfeito e eles garantem que seja. Conforme a noite se aproxima no dia 9, a influência da gravidade terrestre se torna cada vez mais presente. A fase mais tranquila da missão chegou definitivamente ao fim. A tripulação passa as últimas horas do dia guardando e fixando rigorosamente qualquer item solto a bordo: lentes de câmera, pacotes de comida, tablets e ferramentas são trancados em compartimentos acolchoados. Eles sabem que durante a desaceleração violenta que os aguarda, qualquer objeto levemente solto se transforma em um projétil perigoso sob alta força G. Em seguida, começa a preparação física. Eles deixam de lado as roupas de voo e vestem os trajes de sobrevivência pressurizados, conhecidos como maces. Se, por algum motivo, a cabine perder a vedação e o ar escapar para a atmosfera superior durante a turbulência, esses trajes inflam automaticamente. Eles funcionam como micronaves espaciais individuais, mantendo a pressão estável e preservando a vida da tripulação. O foco dentro da cabine é total. O comandante Wiseman, que tem 2 filhas o aguardando na Terra, lidera uma equipe que sabe não ter margem para erro. Os olhares trocados sob os capacetes dizem o que precisa ser dito. Estão prontos para descer. Chegamos ao dia 10 de abril. Faltam poucos minutos para a reentrada. O primeiro passo no cronograma final é a separação dos módulos. A espaçonave que fez a viagem até a Lua não é a mesma que pousou na Terra. Durante os últimos 10 dias, os astronautas sobreviveram graças ao módulo de serviço europeu, um grande cilindro acoplado a Orion que abriga os motores principais, os painéis solares, o oxigênio e a água potável. Ele foi o sistema de suporte vital da missão, mas não possui um escudo térmico. Se entrasse na atmosfera, seria destruído em segundos, comprometendo toda a nave. A um comando de Houston, parafusos explosivos são acionados. A tripulação sente um impacto seco enquanto o módulo de serviços se afasta para queimar inofensivamente sobre o Oceano Pacífico. A Orion agora está reduzida apenas à sua cabine cônica. Com breve disparos dos propulsores de manobra, o piloto gira a espaçonave em 180 graus, apontando a base achatada, e o problemático escudo de calor na direção da descida. A partir desse momento, não há botão de ejeção ou sistema de aborto. A fase mais crítica acaba de começar. A 122 quilômetros de altitude, a Orion cruza a chamada interface de entrada. É o momento exato em que ela deixa o vácuo absoluto e encontra as primeiras e finíssimas moléculas da atmosfera terrestre. A espaçonave viaja a absurdos Mach 32. Isso significa cerca de 40 mil quilômetros por hora, percorrendo quase 11 quilômetros a cada segundo. Aqui vale fazer um esclarecimento importante da física. As espaçonaves não esquentam na reentrada apenas por causa do atrito com o ar. O calor extremo é gerado, acima de tudo,
pela compressão. A Orion desce numa velocidade tão alta que o ar à frente dela simplesmente não tem tempo de sair do caminho. O gás é brutalmente esmagado, o que gera uma quantidade colossal de energia térmica. Essa compressão hiperrápida aquece o ar a ponto de alterar a sua estrutura subatômica, criando um estado de matéria incandescente e eletricamente carregado conhecido como plasma. A cápsula mergulha dentro desse casulo ardente e a temperatura externa salta instantaneamente para cerca de 2.800 graus Celsius. É calor suficiente para fundir metal. Pelas janelas da Orion, os astronautas deixam de ver o espaço ou o céu azul, observando apenas um intenso clarão branco, laranja e roxo. Envolvida pelo fogo do plasma, a missão entra em seu momento de maior tensão para a tripulação e para o centro de controle, o blackout de comunicações. O plasma, eletricamente carregado, atua como uma barreira física que bloqueia as ondas de rádio. De repente, em Houston, os monitores perdem a telemetria da cápsula e os canais de áudio se transformam em pura estática. Por cerca de 6 angustiantes minutos, a Terra perde o contato com a Orion. Lá no alto, dentro da nave, que treme com violência, os astronautas enfrentam condições extremas. A manobra agressiva de reentrada direta, planejada para salvar o escudo, tem um preço físico alto. A desaceleração repentina de 40.000 para 1.000 km por hora gera uma força G esmagadora de até 4,5 vezes a gravidade da Terra. Os tripulantes são prensados nos assentos e erguer um simples braço passa a exigir um esforço de levantar dezenas de quilos. Durante esse período de silêncio no rádio, ninguém sabe se a alteração no trajeto funcionou. Sem poder avisar o controle, a tripulação aguarda atenta a qualquer aumento anormal de temperatura ou ruído vindo da base da nave, confiando suas vidas inteiramente a um cálculo térmico no qual não podem mais interferir. No centro de controle de Houston, o silêncio é pesado. O relógio pisca e ultrapassa a marca dos 6 minutos, enquanto os engenheiros encaram as telas sem nenhum sinal. Até que no meio do chiado denso do rádio, uma voz ecoa pela sala. Houston, aqui é a Orion, rádio ativo. Nós ouvimos vocês alto e claro. A sala explode em aplausos de alívio seguidos de foco imediato. Eles sobreviveram à fornalha. O calor contínuo do mergulho direto garantiu a estabilidade do escudo e a aposta de engenharia da NASA salvou a missão. Mas a Orion ainda cai a centenas de quilômetros por hora. A cerca de 24.000 pés de altitude, a sequência final de frenagem começa. A tampa superior da nave é ejetada e 2 paraquedas menores de estabilização são acionados. Um solavanco forte joga a tripulação contra os cintos, enquanto a cápsula perde o restante da sua velocidade supersônica. A menos de 6.000 pés ocorre o acionamento principal. 3 imensos domos listrados de branco e laranja se abrem no céu. A cápsula estabiliza e flutua suavemente pelas nuvens na costa da Califórnia, reduzindo a sua velocidade para brandos 30 km por hora, até que vem o impacto final. O escudo carbonizado atinge a água do Pacífico, levantando uma muralha de espuma. É o splashdown. A missão terminou. Bolas inflam automaticamente ao redor da cápsula para mantê-la na superfície, enquanto equipes de busca da Marinha se aproximam de helicóptero. Mergulhadores garantem o convés da nave e abrem a escotilha, deixando o ar puro da Terra entrar. Ao serem içados em segurança, Reed, Victor, Cristina e Jeremy garantem definitivamente seu lugar na história da exploração espacial.
E assim se conclui a missão Artemis II, uma história fascinante de exploração, cálculos complexos de engenharia e coragem humana que serviu para preparar o terreno para o aguardado pouso lunar da Artemis III. Se você gostou de acompanhar essa jornada, deixe o seu like, inscreva-se aqui no canal e compartilhe o vídeo com quem também é fascinado pelo espaço. A Lua é só o começo. Quer ter certeza disso? A gente se fala no próximo vídeo. Até lá.